Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional, tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, no vídeo de hoje, nós daremos prosseguimento à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos a tratar de um grande grupo de estudo que é o da tutela provisória. Já analisamos as características e as noções gerais sobre a tutela provisória como gênero e vamos a partir de agora tratar sobre a tutela urgente, que é uma das espécies da tutela provisória. Vamos começar com as normas gerais da tutela urgente, como aparece na tela aí para os senhores. Vamos a elas. Há um conjunto de diretrizes aplicáveis a todas as modalidades de tutela urgente, seja antecipada ou cautelar, e em ambas as hipóteses, tanto na modalidade antecedente quanto na incidental. Pressupostos. A concessão da tutela urgente subordina-se aos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É o que consta do artigo 300 em seu caput. Tradicionalmente, esses dois pressupostos são designados pela doutrina por expressões latinas, fumus boni iuris, aparência do bom direito, e periculum in mora, perigo na demora, respectivamente. Vamos começar pela primeira delas, a probabilidade do direito, fumus boni iuris. A rigor, todo julgamento funda-se em plausibilidade. Todo juízo é de verossimilhança, pois uma verdade absoluta é humanamente inatingível. Mas no dispositivo em questão, o termo probabilidade está empregado para designar um grau de convicção menor do que o suposto para o julgamento final. A plausibilidade do direito é o juízo possível de se extrair na cognição sumária, não exauriente, superficial, portanto. Quem decide com base em fumus boni iuris não tem necessariamente conhecimento pleno e total dos fatos, nem soluções jurídicas aplicáveis ao caso. E, portanto, ainda não precisa ter formado plena convicção quanto a qual seja o direito aplicável. Justamente por isso é que, por ocasião do exame do pedido de tutela provisória, em princípio nada se decide acerca do direito da parte. Decide-se se A tiver o direito que alega ter, o que é provável, deve-se conceder a medida pleiteada, sob pena do risco de, não sendo ela decidida, o processo principal não poder ser eficaz, porque, por exemplo, o devedor não terá mais bens para satisfazer o crédito. O juízo de probabilidade dos aspectos fáticos da alegação do autor pode fundar-se em prova de qualquer espécie. Não há limitação à prova documental, diferentemente do que se passa por expressa disposição
no processo monitório ou na tutela de evidência fundada nos incisos 2º, 3º e 4º do artigo 311. Evidentemente, na medida em que o procedimento avança, novas provas vão sendo incorporadas ao processo, o que tende a facilitar a formação do juízo sobre os fatos. Lembre-se que a tutela antecipada pode ser deferida em todas as fases do processo. Mas, mesmo antes da fase instrutória, é concebível que o autor, além de apresentar prova documental, traga prova de outra espécie, por exemplo, prova pericial ou oral produzida antecipadamente, ou trazida de empréstimo de outro processo entre as mesmas partes. Nesse caso, a prova será retratada sob a forma documental, mas mantém algo do seu valor originário, ou ainda pode apresentar laudos técnicos feitos particularmente que, por sua unilateralidade, valem menos do que a prova pericial judicial, mas podem servir para o juízo provisório almejado. É viável, inclusive, a produção de prova oral, dentro do próprio processo, na sua fase inicial, mediante procedimento simplificado de justificação prévia, parágrafo 2º do artigo 300. Do mesmo modo, é admissível uma inspeção judicial em caráter urgente. Na atividade de cognição sumária, que então se desenvolve, o juiz haverá de tomar em conta, inclusive, as máximas da experiência, aplicáveis ao caso concreto, e a maior ou menor dificuldade de produção probatória, tendo em vista também as circunstâncias concretas. A formação de juízo de verossimilhança favorável ao autor depende não apenas da razoável probabilidade de existirem os fatos por ele invocados, mas também da plausibilidade de que o direito, as normas jurídicas, apararem-no tal como ele pretende. Afirma-se que o direito o juiz conhece, iuria novit curia, o que é correto no sentido de que a instrução jurídica, a definição das normas aplicáveis, deve ser feita, inclusive de ofício, com o juiz não se vinculando àquelas invocadas pelas partes. Mas isso não significa que o juiz, de pronto e automaticamente, tenha a resposta imediata para todas as questões estritamente jurídicas. Isso não corresponde à realidade. Mesmo as questões alheias à controvérsia fática precisam muitas vezes ser avaliadas e meditadas pelo juiz no curso do processo. Então, mesmo em relação às questões jurídicas, pode-se falar em um juízo provisório. Perigo na demora, ou perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação, o que tradicionalmente se chama como periculo in mora. O segundo requisito é o do periculo in mora, perigo na demora, ou perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação. É significativo da circunstância de que ou a medida é concedida quando pleiteada, ou, depois, de nada mais adiantará a sua concessão. O risco da demora é o risco da ineficácia. Retorne-se ao exemplo antes dado. O suposto devedor está se desfazendo de todo o seu patrimônio, de modo que de nada adiantará o autor, pretenso credor, ser vitorioso na ação de cobrança dali a 2 ou 3 anos, pois se nada for feito agora, a futura execução fracassará, por não haver mais bens para responder pela possível dívida. Cabe avaliar em que medida é onerosa, lesiva ao autor a demora para obter apenas no final do processo o resultado perseguido, é o perigo na demora, ou em que medida a realizabilidade concreta do possível direito da parte corre riscos, de modo que se façam necessárias medidas que resguardem a viabilidade prática daquele resultado futuro, é o perigo de danos irreparáveis ou de difícil reparação. A simples possibilidade de futuro ressarcimento pecuniário em prol do autor não afasta, por si só, a caracterização do dano irreparável ou de difícil reparação.
cumpre considerar a utilidade específica do bem da vida pretendida. Direitos sem conteúdo patrimonial, direitos personalíssimos, ou em que esse conteúdo não constitui a utilidade principal almejada pelo seu titular, não serão adequadamente reparados no futuro mediante simples ressarcimento. Exemplo: o autor pede tutela urgente que impeça a prática de ato que poderá vir a violar gravemente seu direito à intimidade. Se já este está violado, a reparação patrimonial pode vir a não lhe satisfazer. Nesse sentido, no âmbito dos deveres e obrigações não monetários, fazer, não fazer, entrega de coisa, a norma explícita consagrando a absoluta preferência pelo resultado específico e relegando a conversão em perdas e danos à medida excepcional, à excepcionalidade. Vejam o que dispõe o artigo 499. Desaparecendo a posterior utilidade da prestação específica, ter-se-á frustrada essa diretriz. Isso é particularmente grave na esfera dos deveres de não fazer. Por exemplo, o dever de não divulgar um segredo industrial. Uma vez violado, não há retorno, pois se já não é mais segredo, não tornará a sê-lo. E dos deveres de fazer com momento específico para ser cumprido. Por exemplo, se uma empresa foi contratada para prestar um serviço específico em uma festa, em determinada data, hora e local, de nada adiantará o cumprimento tardio dessa obrigação. O artigo 499, de todo, não faz mais do que explicitar um dos aspectos da garantia fundamental da tutela jurisdicional, delineado na célebre máxima de que o processo deve dar a quem tem direito tudo aquilo e exatamente aquilo a que tem direito. Por essa razão, no âmbito da tutela preventiva, isto é, aquela que opera antes da violação do direito a fim de impedi-la, o perigo na demora não deve ser avaliado a partir da perspectiva de que ocorram propriamente danos. Verificado mediante indícios o fundado receio de que a violação possa vir a ocorrer, estará cumprido esse requisito. Será despiciendo cogitado os danos que derivariam da violação, uma vez que a própria violação já implicará sacrifício para o titular do direito. É o que consta do parágrafo único do artigo 497. É evidente também que, na medida em que os possíveis danos já se anunciem claramente, reforçar-se-á mais ainda o requisito do perigo na demora. Mas isso é dispensável para o preenchimento desse pressuposto. Nas ações em que se busca o próprio ressarcimento de um dano já ocorrido, o perigo na demora deve ser avaliado tendo em conta a necessidade que a parte tem de receber a prestação supostamente devida. Por exemplo, considera-se a hipótese em que o ressarcimento é imprescindível para custear a manutenção ou subsistência de bens jurídicos relevantes, como direito a alimentos, preservação de um imóvel com relevante valor histórico, etc. O próximo tópico que nós veremos é a ausência de gradação abstrata entre os requisitos para a tutela urgente. É frequente a afirmação de que a tutela antecipada se submeteria sempre a requisitos mais rigorosos do que a tutela cautelar, sob a premissa de que ela seria sempre mais gravosa para o réu do que a medida acautelatória. É correta a ideia de que quanto mais grave for a medida, mais intensos devem ser o perigo de danos à plausibilidade do direito. Mas a premissa não é verdadeira. Tanto a medida conservativa quanto a antecipatória podem revestir-se de especial gravidade para o réu. A diferença entre as duas não está no grau de sacrifício que impõe ao requerido, mas no tipo de providência que outorgam ao seu beneficiário. Assim, inúmeras providências cautelares estritamente conservativas são tão ou mais gravosas e drásticas do que as providências de antecipação de tutela. Exemplo: o sequestro dos bens constitutivos da garantia real, vinculada à cédula de crédito rural, quando estes correspondem à totalidade ou à grande parte da produção do devedor. Balanceamento. O fumus boniuris deverá ser balanceado, ponderado com o periculo in mora, de modo que, diante de situações em que há risco de danos mais graves, o juiz poderá contentar-se com um menor grau de verossimilhança e vice-versa. Mas deve-se acrescentar mais um fator a essa ponderação:
a consideração do gravame que a concessão de medida gerará para a parte adversária. E tudo isso envolve a consideração da essencialidade dos bens jurídicos envolvidos, especialmente à luz dos valores constitucionais. Mais uma vez, trata-se de considerar o critério da proporcionalidade. O próximo item e derradeiro no vídeo de hoje é a caução. Conforme dispõe o parágrafo 1º do artigo 300, o juiz pode condicionar a concessão da medida urgente a uma prestação de caução pelo autor. A caução pode ser real, oferta de um bem em garantia, ou fidejussória, uma garantia pessoal, como a fiança. A caução do autor desempenha o papel de contracautela, ou seja, o autor oferta a caução como uma garantia para o ressarcimento de eventuais danos acarretado pela medida cautelar, na hipótese de essa vir a ser revogada ou extinta. Então, ela também tem caráter cautelar. É uma cautelar de uma cautelar, uma contra-cautela. Mas nem toda concessão de medida urgente fica necessariamente condicionada à prestação de caução pelo autor. Caberá ao juiz considerar as circunstâncias concretas, os riscos de geração de danos graves com a concessão da medida, os bens jurídicos que serão protegidos pela medida, em cotejo com a possibilidade de o autor prestar caução, sua capacidade econômica, etc. Novamente, trata-se de sopesar os princípios jurídicos concretamente envolvidos. O próprio parágrafo 1º do artigo 300 dispensa a prestação de caução pela parte que, por não ter condição econômica, hipossuficiência econômica, não possa prestá-la. A decisão sobre o tema deve ser fundamentada, a teor do inciso 9º do 93 da Constituição, artigos 11 e 489, parágrafo 1º e 2º do CPC. Como se trata de uma decisão sobre tutela provisória, ela é agravável a teor do inciso 1º do artigo 1015 do CPC. Nós vamos fazer um corte no vídeo por aqui e vamos tratar, a partir do próximo vídeo, das modalidades de tutela de urgência, das tutelas urgentes. Então é isso, meus amigos. Vamos fazer um corte no vídeo por aqui. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.